Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre por que as coisas são tão difíceis para o cristão. Deixe nos comentários. Isso mesmo, muitas vezes a gente observa, né, que existe muita coisa difícil, né, na nossa vida cristã. E muitas pessoas, às vezes, elas ficam perdidas, né, porque ficam se perguntando, rapaz, por que muitos conseguem e eu não consigo, a vitória parece que está um pouco longe, coisa assim desse tipo, sabe? E as pessoas ficam muitas vezes se questionando porque elas, na verdade, não estão entendendo o processo, o propósito e a vontade de Deus nas suas vidas. Por isso é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque eu acredito que existem muitas pessoas que são até anuladas na sua fé, porque não estão conseguindo entender. Eu mesmo passei, posso dizer, muitos questionamentos desse tipo e posso até afirmar, pior do que esses, para que eu pudesse me encontrar, né? Porque eu acredito assim, muitas coisas só quem pode responder é Deus e muitas coisas só quem pode questionar somos nós mesmos e muitas respostas já estão prontas dentro de nós através, claro, da palavra de Deus e muitas vezes a gente não se atém para isso. Olá, aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, seja claro bem-vindo ao meu canal. Queria pedir para vocês, pessoal, assinar o canal, assine o canal e ative também as notificações. Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal, porque esse canal é um canal diferenciado que sempre procura trazer, claro, a palavra de Deus, né, para as pessoas serem edificadas, né, conforme aquilo que são os princípios de Deus, né? E eu creio muito forte nisso. E eu creio realmente que Deus tem algo sobrenatural para derramar sobre a sua vida, para que você cresça. E a palavra está vindo aí, viu? A palavra está vindo aí muito forte, certo, pessoal? E a palavra se foi, mas ela vai voltar, viu? Tá certo? Fique aí, que eu vou trazer a palavra aqui para vocês fortemente. Ela vindo aí, ó, tá bom? Então, é essa conversa que eu quero ter, esse papo reto aqui com vocês, tá certo? Certo? Porque o cristão, né, enfim, porque o cristão, eu já me perdi aqui, pessoal, tá? Porque o cristão, porque as coisas são tão difíceis para o cristão, essa é uma grande realidade, sabe? Então, vamos para a palavra. A palavra, ela é forte, diz o seguinte, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a esperança, né? Aí a palavra se gloriar nas tribulações, né? Muitas pessoas às vezes elas ficam perdidas nessa questão de se gloriar nas tribulações, né? Porque tribulação, o próprio nome já diz, é aperto muitas vezes, né? Tem aquele sentido de a cana quando ela passa ali, né, no engenho por aquele moído. A palavra tribulação no grego significa isso, né? Aquela coisa bem apertada, bem arrochada, como diz o povo, né? Então, as provações, elas podem moldar o caráter cristão, em primeiro lugar, né? Muitas vezes o nosso caráter não vai ser moldado através de coisas, né, enfim, naturais, mas muitas vezes Deus nos conduz, né? Por isso que a palavra diz, a tribulação produz a perseverança. Muitas pessoas na tribulação, elas já caem fora, elas não aguentam a pressão, né? Essa é a grande realidade. Mas a tribulação, ela tem esse objetivo, perseverar, né? Levar você a perseverar. E esse tempo de maturação, desse processo que leva você a perseverar, leva você a ter maturidade espiritual, né? Então, a perseverança, caráter aprovado. O caráter aprovado leva a esperança, né? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Esperança é você entender o seguinte, rapaz, vai acontecer, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai, né, manifestar a vontade dele na minha vida, o milagre, o suprimento, o livramento, né? Então, as dificuldades não são castigo, né? Muitas pessoas acham assim, Deus está me castigando. Aí chega muita gente, né, os amigos de Jó, está em pecado, né? E coisas assim desse tipo. Então, são vários questionamentos que o ser humano passa durante essa questão aí, né, dessa situação aí, né? Então, mas Deus tem
tem uma forma, né, de formar o seu povo, de formar cada um de nós. Cada um de nós, Deus lida de uma forma diferente, entende? Para que você chegue a ser maduro, cheio de esperança. Deus não quer que apenas nos livrar da dor, mas Ele nos molda através dela, né? Muitas vezes, através da dor, a pessoa é moldado. Nós temos um caso, parece que foi Manassés. Manassés, ele foi assim, o filho pródigo, né, no Antigo Testamento. Resumindo a história, né? Ele foi levado cativo, botaram um anzol no nariz dele e tudo mais. Quando ele chegou lá na frente, aquela dor levou ele a refletir, se arrependeu, se converteu, né, chorou diante de Deus. Ou seja, ali aquela dor levou a ele a refletir, a uma mudança. Tipo assim, o filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo, quando perdeu tudo, aí disse, meu Deus, entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe? Aí muitas vezes para cair a ficha na vida cristã, na vida do servo de Deus, ele tem, pessoal, é necessário ele passar pelo crivo, passar pelo processo, passar pelo moinho, entendeu? Sabe? Embora agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, para que a prova da fé resulte em louvor, glória e honra. 1 Pedro 1,6, sabe? Então, o ouro ele precisa ser refinado, enfim, para brilhar. Da mesma forma, a fé do servo é testada para ser fortalecida, provada. Deus não nos abandona no fogo. Pelo contrário, no fogo é que Ele está bem pertinho de você, está no meio do fogo, como Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso mesmo. O mundo odeia aquilo que é de Deus, pessoal. Sempre vai acontecer isso, sabe? Se o mundo nos odeia, saiba que antes odiou ao Senhor Jesus. Vocês são do mundo, por isso o mundo os odeia, sabe? A fidelidade de Deus, pessoal, ela nos coloca em rota de colisão com os valores deste mundo. Por isso o servo enfrenta oposição, rejeição, lutas, provação, questionamentos, né? Mas isso é sinal de que estamos no caminho certo, sabe? Não abandone a sua fé porque você está passando por essa situação, né? Porque as coisas são difíceis para você, estão difíceis para você. As coisas são difíceis para aqueles que são fiéis, entende? Os infiéis, ele nem nota a tribulação, porque ele vive uma vida comum, ele vive uma vida normal, ele vive uma vida simplesmente rasa, superficial, ativista, religiosa. Então ele não sente as dores daquele que realmente quer fazer a vontade de Deus, entende? Deus permite as lutas para nos manter dependentes dele. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entendeu agora? Jesus não tirou a luta da vida de Paulo, mas disse, olha, minha graça te basta. A graça de Deus é a anestesia que nós precisamos para nos mantermos firmes, fortes na presença de Deus. As dificuldades nos levam à dependência total da graça e da força de Deus, sabe? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Paulo diz ali, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, sabe? Entendeu o que estou querendo dizer? Nós o servo de Deus não vive apenas para esta terra, há uma recompensa eterna, em recompensa da dor, do choro, da luta. Por isso que lá em Apocalipse 22, parece versículo 14, ou 20, 14, diz assim, lá não haverá mais sofrimento, nem dor, nem lágrimas, entende? Porque Deus as enxugará, sabe, pessoal? Então é muito importante a gente se ater, não é? Para que a gente possa realmente viver a bondade e o amor de Deus. Não deixe que o amor de Deus se anule porque você está passando por luta, sabe? Entende? Não deixe, porque o amor de Deus, ele se manifesta mesmo que as coisas estejam difíceis na sua vida, sabe? Então esse questionamento aí, você tem que se dobrar e se submeter à vontade plena de Deus na sua vida. Mesmo que eu sei que muitas vezes dói, muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente se angustia, muitas vezes a tribulação aumenta, muitas vezes a hora e a resposta não vem de imediato, coisa assim desse tipo. É uma luta, uma batalha, sabe? Mas isso é um processo, um tempo. Vai chegar o tempo da vitória. E aí você vai se esquecer de todo o tempo, toda a dificuldade, como propriamente diz a palavra. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, Deus te abençoe, e eu te amo, e assine o canal. Vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês.